Fala galera, eu sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos resolver exercícios sobre combinação simples. Exercício 1. Tem-se 5 pontos sobre uma reta R e 8 pontos sobre uma reta S, paralela a R. Quantos triângulos e quantos quadriláteros convexos com vértices nesses pontos são possíveis formar? Bom, então imagine que você tem aqui duas retas paralelas, a reta R e a reta S, tudo bem? Sobre a reta R temos 5 pontos, sobre a reta S temos 8 pontos. Bom, então primeiro calculando aqui o número de triângulos que é possível de formar utilizando esses pontos. Então veja, podemos formar triângulos, por exemplo, pegando um ponto da reta R e 2 pontos da reta S. Um exemplo de triângulo seria esse, tudo bem? Mas também podemos pegar um ponto na reta S e 2 pontos na reta R. Então, por exemplo, teríamos um triângulo. Esse seria um outro exemplo de triângulo possível de ser formado. Bom, pessoal, então, dessa forma, vamos analisar aqui o primeiro caso. Então, analisando aqui o primeiro caso. Qual vai ser o primeiro caso? Um ponto em R e 2 pontos em S. Bom, como que é feito então esse cálculo, pessoal? Temos aqui então a combinação de 8 pontos da reta S, tomados 2 a 2, tá? Vezes a combinação de 5 pontos tomados 1 a 1. Bom, então, nesse caso, por que é uma combinação, né, pessoal? Porque se você analisar aqui o triângulo ABC, tá? Então, não importa a ordem dos pontos AB ou BA. Você vai ter aqui o triângulo ABC é igual ao triângulo BAC, por exemplo, tá? Então, a ordem não influencia no resultado, por isso que é uma combinação, tá? Muito bem. Então, calculando aqui essa combinação, temos 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial, portanto, 6 fatorial, vezes 5 fatorial, né, sobre 1 fatorial, vezes 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial. Portanto, desenvolvendo o 8 fatorial até o 6 fatorial, temos 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 2, vezes o 6 fatorial, vezes 5 fatorial, então 5 vezes 4 fatorial, sobre 1 fatorial, que é 1, e o 4 fatorial. Muito bem, então podemos aqui simplificar 6 fatorial e o 4 fatorial. Portanto, temos aqui 8 vezes 7 dividido por 2. Ainda podemos aqui simplificar o 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 7 vezes 5, 140. Tudo bem, pessoal? Então, no primeiro caso, tomando aqui um ponto na reta R e 2 pontos na reta S, vamos obter aqui 140 triângulos possíveis. Tudo bem? Bom, agora vamos para o segundo caso. O segundo caso, então, vai ser um ponto em S e 2 pontos em R. Portanto, temos aqui 8 pontos na reta S, tomados 1 a 1, vezes a combinação de 5 pontos da reta R, tomados 2 a 2. Tudo bem? Bom, a combinação de 8 tomados 1 a 1 é 8, certo? E a combinação de 5 tomados 2 a 2 vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Bom, desenvolvendo o 5 fatorial, vamos aqui 8 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 3 fatorial. Tudo bem? Simplificando, então, o 3 fatorial, beleza? Vamos ter aqui, então, 8 vezes 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, 8 vezes 10, temos aqui, então, 80. Tudo bem, pessoal? Então, como temos aqui o primeiro caso, tá? Ou o segundo caso, então vamos somar aqui os resultados, certo? Portanto, temos aqui 140 mais 80, 220 triângulos. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom, tem uma outra forma de você resolver esse exercício. Vamos analisar, então, uma segunda solução. Vejamos.
Temos um total de 13 pontos, né? Portanto, 5 mais 8, né? Temos aqui 13 pontos. Para formar um triângulo, são necessários 3 pontos. Portanto, temos aqui a combinação de 13 pontos tomados 3 a 3. Muito bem. Só que a combinação de 13 tomados 3 a 3, né, vai ser igual a 13 fatorial dividido por 3 fatorial vezes o 13 menos 3, portanto, 10 fatorial. Desenvolvendo o 13 fatorial, vamos ter aqui 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 10 fatorial. Simplificando o 10 fatorial, então temos aqui 13 vezes 12 vezes 11, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Bom, pessoal, podemos fazer a simplificação do 12 dividido por 3 vezes 2, que é 6, né? Então, 12 por 6 é 2. Portanto, temos aqui como resultado 13 vezes 2 vezes 11, que é igual a 286. Muito bem. Bom, agora o que a gente precisa analisar, pessoal? A gente precisa analisar que dessas 286 combinações possíveis de 13 pontos tomados 3 a 3, temos algumas combinações que devem ser desconsideradas. Por exemplo, se eu pegar a combinação do ponto A, o ponto B e o ponto C, esses 3 pontos é uma combinação desse total de 286, mas nesse caso não tem um triângulo, certo? Analogamente, se eu pegar 3 pontos quaisquer aqui, por exemplo, o ponto D, o ponto E e o ponto F sobre a reta S, esses 3 pontos também estão alinhados, portanto, não vai formar um triângulo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descontar do total de 286 as combinações que não são válidas. No caso da reta R, vamos ter ali uma combinação de 5 tomados 3 a 3, tá? Que é o número de combinações que não são válidas nesse caso, certo? Portanto, a combinação de 5 tomados 3 a 3 é igual a 10. Então, tá? Então, temos 10 combinações inválidas aqui. Analogamente, para a combinação de 8 tomados 3 a 3, sobre a reta S, tá? Então, o resultado aqui é 56, tá? Então, 10 mais 56, temos aqui 66 combinações inválidas, tá? Combinações inválidas, tá? Porque nesse caso aqui não forma triângulo, tá? Portanto, 286 menos 66, temos aqui então um total de 220 triângulos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, e para o quadrilátero convexo, então? Então, devemos tomar 2 pontos na reta R e 2 pontos na reta S. E assim, formaremos, então, um quadrilátero, certo? Suponha que você tenha o ponto A e o ponto B sobre a reta R e outros 2 pontos, C e o ponto D, por exemplo, na reta S. Então, dessa forma, formamos aqui um quadrilátero convexo, que é o quadrilátero A, B, C e D, por exemplo, tá? Então, esse seria uma possibilidade. Então, de quantas formas podemos formar um quadrilátero aqui nesse caso? Temos aqui a combinação de 5 tomados 2 a 2, que são os 2 pontos da reta R, certo? Vezes a combinação de 8 tomados 2 a 2, que são os 2 pontos da reta S. Dessa forma, temos que a combinação de 5 tomados 2 a 2 é igual a 10, e a combinação de 8 tomados 2 a 2 é igual a 28. Portanto, 10 vezes 28, temos aqui, então, 280 quadriláteros convexos. Tranquilo? Beleza. Então, vamos ao próximo exercício. De quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna e 5 bolas na terceira urna? Muito bem, pessoal. Então, temos a seguinte situação. Temos aí 3 urnas e um total de 10 bolas, tá? Na primeira urna, pessoal, nós vamos ter aqui uma combinação de 10 tomados 2 a 2. Por que 10 tomados 2 a 2? Porque a condição é que na primeira urna nós temos aqui 2 bolas, tudo bem? Então, combinação de 10 tomados 2 a 2. Uma vez colocada 2 bolas
na primeira urna de um total de 10 bolas, a gente conclui então que para a segunda urna teremos 8 bolas no total possíveis de serem combinadas, tá? E na segunda urna são 3 bolas, tá? Portanto, temos aqui uma combinação de 8 tomados 3 a 3. Tudo bem? E na última urna, temos que colocar aqui 5 bolas, tá? Como já foi colocada 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna, restam então 5 bolas para a terceira urna. Portanto, temos aqui uma combinação de 5 tomados 5 a 5. Bom, combinação de 10 tomados 2 a 2 é 45. Vezes a combinação de 8 tomados 3 a 3 é 56. E a combinação de 5 tomados 5 a 5 é 1. Portanto, 45 vezes 56 vezes 1, 2.520 modos, tá? De colocar, então, essas 10 bolas nessas 3 urnas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ao exercício 3. Um baralho de pôquer possui 8 grupos de cartas, do 7 ao As. Isto é, 7, 8, 9, 10, o valete, dama, rei e As. Cada um aparecendo em 4 naipes, copas, ouros, paus e espadas, tá? Então, totalizando 32 cartas. Tudo bem, pessoal? Então, sacam-se simultaneamente 5 cartas. A pergunta da letra A é: quantas são as extrações possíveis? Letra B, quantos são as extrações para formar um par? Bom, pessoal, o que é um par nesse caso? São 2 cartas de um mesmo grupo e as outras 3 cartas em 3 outros grupos diferentes. Tudo bem? E, letra C, quantos são as extrações para formar um for? Bom, pessoal, o que é um for? É 4 cartas de um grupo e uma carta de outro grupo. Bom, pessoal, o que se entende, então, nesse caso, por grupo? O grupo é o seguinte, começando com a carta de número 7. Temos aqui o 7 de copas, temos o 7 de ouros, o 7 de paus e temos o 7 de espada. Bom, isso aqui é um grupo, tudo bem? Vamos pegar aqui a dama. Temos a dama de copas, temos a dama de ouro, a dama de paus e a dama de espada. Portanto, temos aqui um outro grupo, tá? Portanto, a gente tem no total aqui, pessoal, 8 grupos, né? São 4 naipes, portanto, 8 vezes 4, 32. Tudo bem? Então, 32 cartas no total esse baralho de pôquer possui. Bom, vamos analisar então o primeiro exercício, que é a letra A. Bom, vai ser efetuado um saque de 5 cartas simultaneamente, certo? Então, isso significa que de um total de 32 cartas, sacando 5, temos aqui então a combinação de 32 tomados 5 a 5. Tudo bem, pessoal? Então, isso resulta em 32 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 32 menos 5, 27 fatorial. Tudo bem, pessoal? Efetuando os cálculos, desenvolvendo o 32 fatorial até o 27 fatorial e simplificando, vamos obter aqui um total de 201.376 extrações possíveis, tá, pessoal? Então, nesse caso, a ordem dos elementos não importa, né? Eu tenho 5 cartas e a ordem dessas cartas não interessa, tá? Então, por isso que é uma combinação. Então, combinação de 32 tomado 5 a 5. Bom, vamos resolver então a letra B. Pergunta-se então quantas são as extrações para formar um par. Então a restrição aqui, pessoal, é que dessas 5 cartas que vão ser extraídas do baralho, 2 cartas é de um mesmo grupo, tá? E as outras 3 são de 3 outros grupos diferentes. Então, por exemplo, pessoal, esse aqui é um exemplo de um par, tá? Esse é um exemplo de um par. Por quê, pessoal? Porque temos aqui 2 cartas de um mesmo grupo, são 2 As nesse caso, e temos outras 3 cartas de outros 3 grupos diferentes. Tudo bem? Esse é outro exemplo de par, em que temos aqui 2 cartas do mesmo grupo, que são 2 reis nesse caso, e 3 outras cartas de outros grupos diferentes. Tudo bem? Bom, pessoal, então, como que é feita então
a análise dessa contagem? É da seguinte maneira. Bom, para formar o par, você tem 8 modos de escolher o grupo. Nesse caso, o grupo que vai formar o par, tá? Então, temos 8 possibilidades de escolha do grupo que vai formar, então, o par. Tudo bem? Muito bem. Bom, mas dentro desse par, estamos escolhendo 2 cartas do mesmo grupo, de um total de 4 cartas que o grupo possui, né? Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, nós temos 2 As, tá? Mas nós temos um total de 4 As no baralho. Então, qual é o naipe desses 2 As? Portanto, temos aqui uma combinação de 4 naipes tomados 2 a 2. Isso aqui resulta em 6 modos de escolher os naipes do par. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Bom, agora que está definido, então, a formação do par, né? O grupo do par e os naipes do par, agora temos que escolher as outras 3 cartas. Bom, para as outras 3 cartas, são 3 grupos diferentes, certo? De um total de 7 grupos que restaram. Portanto, temos aqui a combinação de 7 tomados 3 a 3. Portanto, temos aqui 35 modos de escolher os outros 3 grupos. Tudo bem, pessoal? E para a escolha dos naipes dessas outras 3 cartas, temos 4 possibilidades para a primeira carta, 4 possibilidades para a segunda e 4 possibilidades para a terceira, tá? Então, portanto, temos aqui 4 elevado à terceira naipes das outras 3 cartas. Tudo bem, pessoal? Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 8 vezes 6 vezes 35 vezes 4 na terceira, tudo bem? Temos aqui um total, então, de 107.520 maneiras de formar um par. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos então ao exercício da letra C. Quantas são as extrações para formar um for? Bom, pessoal, nesse caso, o for, eles são 4 cartas de um grupo e uma carta de outro grupo, tá? Então, nesse caso, temos a seguinte situação. Suponha que você tem um for de As, tá? E uma quinta carta diferente, por exemplo, o 7, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um for, certo? Então, a análise aqui é a seguinte. Temos 8 modos de escolher o grupo que vai formar o for, tudo bem? Bom, nesse caso, nós vamos utilizar os 4 naipes desse grupo. Portanto, aqui combinação de 4 tomados 4 a 4, que é igual a 1, né? Então, no caso, naipes do for. Tudo bem? Bom, para quinta carta aqui, pessoal, nós temos aqui 7 modos de escolher o grupo da quinta carta. Tá, pessoal? Então, esse 7 aqui não é porque é o 7 aqui da carta, tá? A gente pode até trocar aqui, vamos colocar, para não confundir, vamos colocar aqui um rei, tudo bem? Então, é só para dizer que, então, que para a quinta carta, nós temos 7 modos de escolher o grupo, né? Então, a gente pode escolher os outros 7 grupos, né? Porque a gente já está utilizando um grupo aqui para formar o for, nesse exemplo de As, tudo bem? E, por fim, precisamos escolher o naipe da quinta carta. Temos aqui 4 modos de escolher o naipe da quinta carta. Tudo bem, pessoal? Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 8 vezes 1 vezes 7 vezes 4. Temos aqui, então, um total de 224 maneiras de formar um for. Beleza, pessoal? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!